que aconteceu com as praias do Nordeste? Preste muita atenção porque não são só manchas de óleo. Vocês estão vendo petróleo cru. De onde está vindo todo esse petróleo? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e todas essas pessoas foram no meu Instagram e pediram muito para eu fazer um vídeo sobre o que está acontecendo nas praias do Nordeste. E já aproveitando, eu queria pedir também para você deixar o seu gostei nesse vídeo aqui embaixo, clicando no gostei, porque se eu peço às vezes no final, vocês esquecem. Então, deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, é só clicar no botãozinho aqui, ativa o sininho e junte-se a essa comunidade maravilhosa de pessoas que adoram aprender e que tem aqui sim uma fonte de informação confiável. Junte-se a nós, se inscreva no canal. É isso aí. Pois bem, as praias do Nordeste estão bem famosas pelas suas águas cristalinas, areia branca, dunas, um verdadeiro paraíso que atrai turistas não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. Essas são algumas dessas praias hoje. Sim, o vazamento de óleo nas praias do Nordeste é um dos maiores desastres ambientais da história dessa região. Tudo começou no dia 30 de agosto, quando o IBAMA descobriu as primeiras manchas em praias do estado da Paraíba, nas praias de Tambaba, Gramame e Praia Bela. Nos dias seguintes, as manchas apareceram em Pernambuco, nas cidades de Ipojuca e Olinda. E o problema estava longe de acabar. Durante o mês de setembro, as manchas de óleo foram aparecendo em praias do Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Sergipe, Piauí e Alagoas. E agora, no começo de outubro, finalmente chegaram na Bahia, que era o único estado do Nordeste onde ainda não tinham aparecido. No estado de Alagoas, as manchas apareceram também em Pinhaçabuçu, onde fica a foz do Rio São Francisco. Tá bom, Castanhari, mas qual o tamanho desse estrago? Bem, até agora são 194 praias contaminadas de 9 estados diferentes. A oceanógrafa Maria Cristina Araújo diz que pelo menos 2.000 quilômetros de praias já foram afetados. No começo de outubro, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que a quantidade de óleo encontrado nas praias do Nordeste era equivalente a 500 barris de petróleo, ou seja, 80 mil litros. E o problema é que de lá para cá esse número pode ter aumentado muito. Então não estou falando de algo pequeno e isolado, e sim de uma tragédia de proporções gigantescas. E é por isso que tem muita gente investigando esse caso. Além do IBAMA, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, temos também a Marinha, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal e até mesmo a Petrobras está acompanhando isso de perto. E todos eles estão fazendo a mesma pergunta: de onde está vindo esse óleo? Quem é o responsável por esse desastre? Bem, até agora ninguém tem certeza absoluta de como esse óleo chegou no litoral do Nordeste. Porém, temos algumas boas hipóteses. E antes de falar dessas hipóteses, é bom já eliminar de vez a Petrobras, que não tem nada a ver com o acidente. Aspas para a Petrobras: a família de compostos orgânicos do material encontrado não é compatível com os dos óleos produzidos e comercializados pela companhia. E outra coisa que a gente ficou sabendo depois dessa análise da Petrobras é que todo esse petróleo tem a mesma origem. A substância, que é densa, viscosa e tem a capacidade de boiar na água, é exatamente a mesma em todas as praias. São de um petróleo que não passou por nenhum tratamento industrial, por isso ele é chamado de petróleo cru. Então parece que é quase certo que esse óleo vem de fora do país. E aí nós precisamos falar da Venezuela. No começo da crise, um relatório que a Petrobras enviou para o IBAMA dizia que as manchas eram uma mistura de óleo extraído na Venezuela. E algum tempo depois, o próprio presidente do IBAMA, Eduardo Bin, confirmou que esse óleo tem o DNA de óleo da Venezuela. Agora, isso não quer dizer obrigatoriamente que a Venezuela soltou esse óleo de propósito ou tem alguma coisa a ver com isso. Uma das possibilidades é que o óleo estaria sendo transportado da Venezuela por um navio que passou pelo litoral brasileiro. Ou seja, o vazamento teria acontecido em alto mar. E de onde está vindo esse petróleo cru? Vamos às hipóteses. Saber que a origem desse vazamento pode estar ligada a um navio não necessariamente quer dizer que nós temos um único ponto de contaminação. Para ficar mais fácil de entender isso, é só imaginar um navio cheio de barris de petróleo que naufragou. Os barris desse navio foram arrastados pela correnteza para diferentes lugares do oceano, e alguns deles estão vazando. Então aí nós teríamos a mesma origem, mas pontos diferentes de contaminação.
Outra hipótese é que algum carregamento ilegal pode ter vazado durante o transbordo de óleo de um navio para outro, um procedimento que é conhecido na indústria do petróleo como ship to ship. Aliás, o presidente do IBAMA disse que, apesar de não descartar outras hipóteses, uma operação como essa é a causa mais provável para o início do vazamento. O problema é que não é tão fácil saber qual navio causou essa tragédia, porque muitos países compram petróleo da Venezuela, especialmente a China, que é a maior compradora. E um lance que também tem dado que falar são os barris de petróleo achados no litoral de Sergipe. No começo, ninguém deu muita atenção para isso, porque a Marinha concluiu que o produto desses 2 barris não era o mesmo encontrado nas praias. Mas aí o pessoal da Universidade Federal de Sergipe fez uma análise e eles concluíram que os barris tinham sim o mesmo óleo dos vazamentos. Mas tá ficando difícil essa história. E esses barris têm dono. Eles são da Shell, uma multinacional que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A Shell, por sua vez, respondeu que esses barris são usados para transportar lubrificante e não petróleo, mas estavam cheios de óleo. Isso pode ser um sinal de que os barris estavam sendo reutilizados e a empresa garantiu que não fez isso em nenhum momento. O que significa que tem alguém usando esses barris de forma ilegal sem o consentimento da Shell. Agora olha só a reviravolta. Depois de um tempo, a Polícia Federal soltou um laudo dizendo que não, o óleo desses barris não é o mesmo das outras praias. Mas que confusão! Mas se o óleo dos barris não tem nada a ver com o desastre, por que eu tô falando deles? Por um simples motivo. Se o óleo desses barris da Shell for diferente do óleo das outras praias, então temos 2 tipos de óleo contaminando o litoral do Nordeste. A Polícia Federal está investigando 2 empresas, uma dos Emirados Árabes, outra da Libéria, que teriam comprado esses tambores de lubrificante. Tá, mas e o outro óleo, aquele que contaminou o litoral inteiro? Bem, as autoridades e os pesquisadores estão analisando o registro de todas as embarcações que navegaram por águas brasileiras no período do vazamento, além do movimento das correntes marinhas do Atlântico e o padrão de dispersão do petróleo no oceano. Todos esses estudos ajudaram as autoridades a descobrir uma enorme mancha de óleo que teria aparecido entre os dias 28 e 29 de julho, a 700 quilômetros de distância da costa, na altura do litoral da Paraíba. E foi assim que as autoridades descobriram que o navio Bolbolina, que navega com a bandeira grega, passou por esse local justamente nessa época. Se você por acaso é capitão ou faz parte da tripulação desse navio, querido, você vai ter muita explicação para dar. Isso porque esse navio ficou alguns dias detido nos Estados Unidos por causa de problemas com os equipamentos de transporte de óleo. E olha só, ele estava indo para a África do Sul e depois iria para Singapura. Mas sabe onde ele parou antes de passar na costa brasileira? Sim, na Venezuela. Então quer dizer que temos um culpado? Não. Por enquanto, temos um suspeito. Então temos que aguardar, mesmo porque a empresa responsável pelo navio está negando as acusações. O famoso estão pagando de louco. Agora vamos partir do princípio de que a gente encontre o culpado e o cara vai ser obrigado a pagar uma multa lá de 50 milhões de reais e etc. Isso ainda não resolve o problema das praias. Achar o culpado não resolve. Porque eu não sei se vocês entenderam o impacto disso no Nordeste. O turismo, que é uma grande fonte de renda da região, pode ser extremamente prejudicado. Mesmo porque estamos entrando na alta temporada, quando muita gente viaja para as praias do Nordeste. Mas quem vai querer conhecer a famosa Praia do Futuro no Ceará ou Porto de Galinhas em Pernambuco se esses lugares estiverem contaminados por petróleo? Inclusive o faturamento da Praia do Futuro já caiu mais de 40%, para vocês terem ideia da dimensão do negócio. É óbvio, não podemos esquecer também que os animais são sim muito prejudicados quando acontece um tipo de desastre como esse. Eles podem morrer por ingerir essa substância ou ter locomoção prejudicada porque esse óleo gruda na pele. Aliás, quando o óleo gruda na pele, aves e mamíferos aquáticos também podem morrer de frio. Esses animais têm uma camada de gordura impermeável na pele, mas o petróleo faz a água entrar nessas camadas. A verdade é que o ecossistema do litoral brasileiro é frágil. No manguezal, por exemplo, é praticamente impossível remover o óleo, então o dano pode ser irreparável. Inclusive, uma das praias atingidas na Bahia são áreas de proteção das tartarugas, o famoso Projeto Tamar, que é uma entidade que cuida de preservação da fauna marinha. E galera, algumas dessas praias são berçários de tartarugas, onde nascem filhotes. A galera do Projeto Tamar, na Bahia, até mesmo suspendeu a soltura das tartaruguinhas nessas praias, para que elas não morram por contaminação. E o IBAMA também capturou de forma preventiva quase
quase 3.000 filhotes de tartaruga na Bahia e em Sergipe, para que eles não fossem contaminados. Mesmo assim, dezenas de animais já foram contaminados por esse petróleo. E esse número só vai aumentar conforme a gente for encontrando mais vítimas desse desastre. A ostra é um crustáceo filtrante, assim como o marisco, outros que são filtrantes. Se alimenta do micro-organismo da água. O peixe ele vai entrar aqui para se alimentar. O peixe ele habita aqui, ó, para se alimentar. E tá desse jeito. Sujaram a nossa casa e agora vão ter que fornecer os equipamentos para nós limparmos. Pelo amor de Deus. Isso aqui não fala não, quem tem que falar somos nós por eles. Aí agora vocês devem estar se perguntando, como que se limpa o petróleo dessas praias? Petróleo é uma coisa que impregna, como que se livra disso? Será que as belas praias do Nordeste estarão para sempre condenadas? Calma, elas não estão condenadas. Existem sim maneiras de fazer essa limpeza, e nós sabemos bem como lidar com isso porque não é a primeira vez que temos um acidente deste tipo acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma história que aconteceu em 1975, quando 6 milhões de litros de petróleo vazaram de um navio iraquiano na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Já em 2000, outro vazamento grande rolou de novo na Baía de Guanabara. Um duto da Petrobras se rompeu e despejou 1,3 milhão de litros de óleo, criando uma mancha de 40 quilômetros quadrados na água. Então, vazamentos de petróleo não são tão raros, mas como resolvê-los? Primeiro é bom deixar claro que a rapidez é essencial na hora de se livrar de tanto petróleo. O primeiro passo normalmente é usar barreiras flutuantes para impedir a substância de se espalhar. Como o óleo fica acumulado dentro da barreira, ele fica mais concentrado, o que também facilita a sua remoção da água. E uma vantagem é que o óleo não se mistura com a água por causa da sua densidade, então ele fica na superfície do oceano. Então a galera usa barcos com esteiras aderentes que tiram a maior parte da substância do mar. Depois são usados produtos químicos que quebram as manchas de óleo que sobraram, facilitando a vida das bactérias marinhas que consomem esse petróleo. Agora, tirar totalmente o petróleo do oceano é só uma parte do processo, porque depois que a gente conseguir fazer isso, a gente ainda precisa limpar o restante que ficou acumulado nas praias. E para limpar a praia, podem ser usados aspiradores, mas o mais comum mesmo é usar rodos enormes e pás para tirar a sujeira aos poucos da areia. As equipes de limpeza, em sua grande maioria formado por moradores e voluntários dessas regiões, já removeram mais de 1.000 toneladas dessa borra de petróleo das praias do Nordeste. Agora, uma das partes mais delicadas é o resgate dos animais. Os veterinários usam panos para tirar a maior parte do óleo e depois dão banhos com água morna e detergente. Aí os bichinhos recebem uma aplicação de carvão ativado, que diminui a absorção de petróleo pelo organismo, e passam por um tempo de repouso para se recuperarem antes de voltarem à natureza. Beleza, Castelo, entendi, mas o que está sendo feito aí por parte do governo para acelerar esse processo, para ajudar na remoção desse petróleo? Bem, o Ministério Público tem reclamado junto a técnicos ambientais que a resposta do governo ao desastre foi muito lenta, e isso deu tempo para o óleo se espalhar ainda mais. Segundo eles, não houve medidas para tentar prever onde as manchas iriam. Mas sei lá, Castelo, não existe talvez, por acaso, algum plano nacional de contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional? Então, existe. Esse nome gigantesco que eu acabei de falar, o PNC, poderia ser acionado pelo Ministério do Meio Ambiente em caso de desastres como esse. O problema é que até mesmo técnicos do Ministério do Meio Ambiente falaram que esse programa, o PNC, não foi acionado. E outra informação mais importante ainda é que o comitê executivo do PNC foi completamente extinto pelo Bolsonaro no começo do ano. A área técnica do Ministério do Meio Ambiente chegou a pedir a restituição da comissão, mas o Bolsonaro ignorou. Não quis voltar atrás, não. Só que o Ministério Público não quis nem saber e entrou com uma ação contra o governo por omissão, que foi assinada pelos procuradores de todos os estados afetados pelo vazamento. E essa ação coloca uma multa de R$1 milhão por dia, enquanto o PNC não for colocado em prática de forma clara e efetiva. Isso ainda precisa ser julgado, mas pelo menos é um indício de que o Ministério Público está sim acompanhando o caso de perto. Já que o Executivo não está fazendo nada, pelo menos o Ministério Público está. E aí você pode ter percebido que eu falei que isso está rolando desde agosto. Mas por que essa discussão do governo começou a rolar só no final de outubro? A primeira notificação sobre as manchas de óleo foi no final de agosto, mas o primeiro comunicado da Marinha sobre o assunto aconteceu só em 26 de setembro,
quase um mês depois. E foram precisos mais de 50 dias depois do vazamento ser detectado para o governo colocar o exército para ajudar a limpar o óleo das praias. 50 dias com reportagem mostrando óleo, petróleo chegando nas praias, a galera avisando, e demorou tudo isso. E toda essa demora piorou ainda mais a situação. Isso porque conforme o tempo passa, o óleo que está no oceano vai mudando suas características e começa a afundar e ficar mais difícil de encontrar as manchas. Ou seja, quanto mais tempo demorar para essa limpeza acontecer, mais complicadas as coisas se tornam. Uma coisa que também não poderia estar acontecendo é o ministro do meio ambiente ficar dando indiretinha pro Greenpeace no Twitter. E ficou feio demais, porque ele ainda colocou um vídeo incompleto, como se a entidade não estivesse fazendo nada para ajudar. Só que o pessoal do Greenpeace desmentiu o cara, divulgando imagens dos seus voluntários ajudando com a limpeza. E aí fica a reflexão, você acha certo o ministro do meio ambiente de um país onde as praias estão cobertas de óleo ficar no Twitter dando indiretinha cobrando uma ONG? ONG que o próprio Ricardo Salles criticou, né, durante as queimadas na Amazônia. Engraçado isso. Aliás, como se não fosse suficiente, o ministro ainda soltou outro tweet falando que o navio Esperança do Greenpeace estava perto do litoral brasileiro quando o desastre começou, deixando no ar de que a entidade poderia ter algo a ver com vazamento. É óbvio que isso pegou mal demais, especialmente porque a foto que ele tweetou do navio é de 2016, uma época em que o Esperança estava no Oceano Índico. Ou seja, o ministro acusou o Greenpeace com fake news. Inclusive, o Greenpeace já informou que o Esperança não tem estrutura para armazenar nem transportar óleo e vai acionar o ministro na justiça por causa das acusações infundadas. Atenção, governantes! Tudo que o Nordeste não precisa agora é daquele velho jogo de empurra que os políticos adoram fazer. A prioridade deveria ser limpar o litoral nordestino antes que a merda fique ainda maior. E ela tá ficando maior e tá fedendo mais a cada dia que passa. E sabe quem já entendeu isso? A própria população desses locais. Os moradores da região estão fazendo mutirões de limpeza e tirando o óleo das praias, muitas vezes com o apoio das prefeituras de cada cidade que distribuem luvas, botas e outros equipamentos de limpeza. É claro que o povo do Nordeste merece sim os parabéns por ter tomado as rédeas da situação, indo lá e tirando o negócio com as próprias mãos. Mas o correto era isso não ser necessário, porque essa limpeza é papel do governo, que tem a obrigação de reagir imediatamente quando acontece um tipo de desastre como esse. Mas não adianta, a gente tá falando do ganha-pão de muita gente, é claro que a galera vai lá e vai querer começar a tirar o negócio por conta própria. Mas aí eu preciso alertar a galera de algumas coisas. Se você está ajudando a tirar esse óleo nas praias, por favor, tome muito cuidado. O petróleo cru é um composto de metais e outros elementos como enxofre e nitrogênio, ou seja, ele é tóxico. Então faça de tudo para não ter contato direto com essa substância. Se você acabar tendo contato com a substância, a recomendação é que você tire ela do corpo utilizando gelo ou óleo de cozinha. E depois disso você precisa lavar bem o local com sabonete neutro. Então essa é a dica se você é um dos voluntários dessas pessoas incríveis que estão indo de fato nas praias ajudarem com as próprias mãos. Cuidado. Ah, e importante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do IBAMA que leva direto para um site onde mostra as praias que já foram afetadas. Então se você mora no Nordeste e quer saber se a sua praia foi afetada, entra naquele link lá mesmo porque ele está sendo atualizado diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu faça mais nesse estilo, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e calma, não vai embora ainda, porque você pode clicar aqui para assistir o vídeo sobre as queimadas na Amazônia. Então, clique aqui e vá para o vídeo das queimadas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Beijo para vocês, obrigado pela audiência, tamo junto, valeu, tchau!